Você achou que a primeira parte já era inacreditável? Então espere até conhecer o que vem agora. Neste vídeo, você descobre mais 12 pessoas negras extraordinárias. Número 1. Amari Stover. Amar Stover era um jovem garoto de Decatur, no Alabama, cuja vida e legado tocaram pessoas em várias partes do mundo. Ele nasceu com uma condição genética extremamente rara, chamada neurofibromatose tipo 1, também conhecida como neurofibromatose tipo 1. Essa doença pode provocar o crescimento de tumores ao longo dos nervos do corpo. Em muitas pessoas, a neurofibromatose tipo 1 aparece com sintomas mais leves, mas, no caso de Amar, a condição se manifestou de uma forma muito severa no rosto, tornando seu caso um dos mais marcantes já divulgados. Conforme ele crescia, os tumores também continuavam aumentando, espalhando-se por grande parte do seu rosto e afetando não apenas sua aparência, mas também sua saúde. Aos poucos, eles prejudicaram sua visão, deixando-o completamente cego do olho esquerdo e com visão bastante limitada no olho direito. Os tumores também interferiram em sua respiração, o que fez com que os médicos precisassem realizar procedimentos de emergência para ajudar a manter suas vias respiratórias abertas. Durante a infância, Amari passou por muitas consultas, internações, tratamentos e avaliações médicas, sempre na tentativa de controlar ou desacelerar o avanço dos tumores. Mas talvez a parte mais dolorosa da jornada de Amari não tenha sido apenas a doença em si. Também esteve na maneira como algumas pessoas reagiam ao vê-lo. Sua mãe, Candace, contou que certa vez o levou a um parque da região, e algumas crianças o chamaram cruelmente de monstro. A experiência se tornou tão dolorosa que ele nunca mais quis voltar àquele lugar. Infelizmente, situações como essa se tornaram parte da vida dele. Estranhos encaravam, cochichavam ou faziam julgamentos antes mesmo de conhecer quem Amari realmente era. Mesmo enfrentando tudo isso, Amari nunca permitiu que sua condição definisse sua identidade. Sua família o descrevia como um menino gentil, brincalhão e carinhoso, que gostava de passar tempo com os primos, jogar, se divertir e simplesmente viver como qualquer criança. As pessoas mais próximas diziam que, por trás da aparência incomum, existia um jovem cheio de sonhos, sentimentos e uma personalidade iluminada, como qualquer outra pessoa. A história de Amari alcançou milhões de pessoas, depois de aparecer em produções como Born Different e em outros veículos de mídia. O público se emocionou com sua coragem, sua resistência e sua forma de continuar sorrindo, mesmo diante de tantos desafios. Infelizmente, Amari faleceu em 2023, aos 17 anos de idade. Ainda assim, sua memória continua viva. Sua família passou a trabalhar para aumentar a conscientização sobre a neurofibromatose tipo 1, na esperança de ajudar outras famílias que enfrentam uma luta parecida. A jornada de Amari Stover nos lembra que a verdadeira força não é medida pela aparência. Ela é medida pela coragem, pela perseverança e pela capacidade de seguir em frente, mesmo depois de enfrentar dificuldades que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar. Sua história nos convida a trocar o julgamento pela compaixão e a lembrar que todo ser humano merece bondade, dignidade e respeito, não importa o quão diferente ele pareça ser. Número 2. Mahogany Jeter. Mahogany Jeter é uma modelo norte-americana inspiradora e uma defensora da positividade corporal, cuja trajetória emocionante tocou milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela nasceu com uma condição médica rara chamada linfedema, um distúrbio que impede o sistema linfático de drenar os fluidos do corpo da maneira correta. Como resultado, sua perna esquerda ficou cada vez mais inchada com o passar do tempo, até chegar a pesar quase 45 quilos sozinha. Desde criança, Mahogany precisou enfrentar dificuldades que muita gente jamais conseguiria imaginar. Atividades comuns do dia a dia, como caminhar, subir escadas ou permanecer em pé por muito tempo, tornaram-se extremamente cansativas. Além das limitações físicas, ela também sofreu durante anos com bullying e comentários cruéis por causa de sua aparência. Em vez de se sentir acolhida, muitas vezes ela se sentia isolada, diferente e insegura, principalmente durante a infância e a adolescência. Com o passar dos anos, Mahogany tomou uma decisão que mudou sua vida. Em vez de continuar escondendo sua condição, ela escolheu abraçá-la. Começou a compartilhar sua história nas redes sociais e entrou no mundo da moda, usando sua imagem para inspirar outras pessoas que também se sentiam diferentes. Sua confiança e determinação rapidamente chamaram a atenção de pessoas em várias partes do mundo. Por meio de ensaios fotográficos, entrevistas e aparições públicas, Mahogany mostrou que a beleza pode existir em muitas formas.
Ela provou que diferenças físicas jamais deveriam determinar o valor de uma pessoa. Embora o linfedema não tenha uma cura definitiva, ela continua controlando sua condição com acompanhamento médico, terapia de compressão e monitoramento constante. Mahogany também fala abertamente sobre as dores físicas e emocionais que acompanham esse distúrbio, ajudando o público a entender uma condição que muitos nunca tinham ouvido falar. Hoje, Mahogany Jeter é reconhecida não apenas por sua aparência única, mas também por sua poderosa mensagem de autoaceitação. Ela incentiva as pessoas a pararem de se comparar com os outros e a valorizarem exatamente aquilo que as torna diferentes. Sua história nos lembra que a verdadeira beleza não está em uma aparência considerada perfeita, mas na confiança, na coragem e na força de inspirar outras pessoas, apesar dos obstáculos da vida. A trajetória de Mahogany prova que aquilo que torna alguém diferente também pode se transformar na sua maior fonte de poder. Em vez de permitir que sua condição limitasse seus sonhos, ela transformou sua história em uma plataforma de esperança. Com isso, mostrou que confiança, gentileza e autenticidade podem deixar uma marca muito maior do que qualquer padrão de beleza. Número 3. Caleb Mutombo. Caleb Mutombo é um jovem originalmente da República Democrática do Congo, que cresceu na África do Sul e conquistou a atenção de pessoas no mundo inteiro por causa de sua determinação impressionante. Ele nasceu com anemia falciforme, uma doença grave do sangue que pode causar dores intensas, complicações em diferentes partes do corpo e muitos desafios ao longo da vida. No caso de Caleb, a condição também contribuiu para limitações físicas, afetando seu crescimento e a estrutura de suas pernas, braços e mãos. Desde muito cedo, Caleb se recusou a permitir que suas limitações físicas definissem seu futuro. Crescer com essas dificuldades não aconteceu de forma simples. Com cerca de 1,9 m de altura, até mesmo tarefas comuns exigiam um esforço enorme. Coisas que para muita gente parecem automáticas, podiam se tornar grandes desafios para ele. Mas, em vez de se entregar à pena de si mesmo, Caleb encontrou uma paixão inesperada que mudaria completamente sua vida: o fisiculturismo. Aos 12 anos de idade, motivado pelo desejo de fortalecer o corpo, ele começou a levantar tudo o que encontrava em casa. Usava bolsas cheias de livros pesados, móveis e objetos domésticos como se fossem equipamentos de treino. Com criatividade e disciplina, construiu uma rotina própria. Aos 16 anos, finalmente entrou em uma academia de verdade. Mesmo ouvindo críticas de pessoas que diziam que ele jamais conseguiria realizar seus sonhos, Caleb continuou avançando. Ele passou a viver guiado por uma frase que se tornou seu lema pessoal: fraqueza é uma escolha. Esse pensamento o ajudou a seguir firme, mesmo quando as dificuldades pareciam grandes demais. Todo o esforço começou a dar resultado quando Caleb passou a competir em torneios locais de fisiculturismo. Ele subia ao palco com confiança, lado a lado com competidores que tinham o dobro do seu tamanho, mostrando que força verdadeira não depende apenas de altura, peso ou aparência. Sua história extraordinária rapidamente chamou a atenção internacional, aparecendo em veículos de grande alcance, como a Corporação Britânica de Radiodifusão e o Born Different. Pessoas do mundo inteiro ficaram impressionadas não apenas com sua transformação física, mas também com seu otimismo contagiante e sua resiliência inabalável. Caleb se tornou um exemplo de inclusão, superação e coragem para pessoas com deficiência e para qualquer um que já tenha sido subestimado. Hoje, sua trajetória continua ajudando a ampliar a conversa sobre inclusão de pessoas com deficiência. Caleb mostra que diferenças físicas não conseguem limitar o potencial de alguém quando existe determinação. A vida de Caleb Mutombo é um lembrete poderoso de que a verdadeira força não é medida pelo tamanho do corpo, nem pelas limitações visíveis, mas pelo tamanho da coragem, da perseverança e da esperança que uma pessoa carrega dentro de si. Número 4. Craniosinostose. Este homem nasceu com craniosinostose, uma condição rara em que os ossos do crânio se fundem cedo demais, antes do tempo esperado. Quando isso acontece, o crescimento normal da cabeça e do cérebro pode ser afetado, já que o crânio deixa de se expandir corretamente em algumas direções. Sem tratamento adequado, a condição pode causar atrasos no desenvolvimento, alterações na visão, dores de cabeça, dificuldades de aprendizado e outras complicações importantes. Número 5. Troy James. Troy James é um contorcionista e ator canadense,
cuja flexibilidade inacreditável fez dele um dos artistas corporais mais reconhecidos da indústria do entretenimento. Enquanto muitos personagens de terror dependem de efeitos digitais criados por computador, Troy impressiona o público usando apenas o próprio corpo. Seus movimentos extraordinários fazem milhões de pessoas se perguntarem como alguém consegue dobrar, girar e torcer o corpo de maneiras que parecem fisicamente impossíveis. Desde muito pequeno, Troy percebeu que era muito mais flexível do que as outras crianças. Ele conseguia dobrar braços, pernas e coluna em posições que a maioria das pessoas jamais conseguiria reproduzir. Embora essa habilidade incomum fascinasse algumas pessoas, também fez com que ele se tornasse alvo de provocações e bullying. Por vergonha, muitas vezes Troy escondia seu talento e evitava demonstrá-lo em público. Com o passar do tempo, ele decidiu abraçar aquilo que o tornava diferente. Em vez de enxergar sua flexibilidade como algo estranho, Troy passou a se dedicar à arte da contorção. Foram anos de prática, treino e apresentações, até que ele desenvolvesse um controle impressionante sobre o próprio corpo. Seus movimentos começaram a parecer quase sobrenaturais, como se fossem feitos por uma criatura de outro mundo. Não demorou para que suas performances chamassem atenção na internet, onde milhões de pessoas ficaram admiradas com seu talento. O grande momento de virada aconteceu quando Troy participou do America's Got Talent. Em uma audição inesquecível, ele chocou os jurados e a plateia com uma apresentação assustadora, que mostrava um controle corporal extraordinário. Embora não tenha vencido a competição, sua aparição abriu as portas para uma carreira empolgante no cinema e na televisão. Hollywood logo percebeu que Troy possuía um talento raro. Ele passou a interpretar criaturas assustadoras e vilões que exigiam pouco ou nenhum efeito digital. Entre seus trabalhos estão o personagem Ragdoll na série The Flash, além de participações em produções como Scary Stories to Tell in the Dark, Hellboy, The Void e Channel Zero. Suas habilidades físicas ajudaram a dar vida a muitos personagens aterrorizantes, de uma forma extremamente realista. Troy também já compartilhou que possui características associadas à Síndrome de Marfan, uma condição genética do tecido conjuntivo que pode estar ligada a membros mais longos e articulações muito flexíveis. Em vez de permitir que essas diferenças o limitassem, ele as transformou na base de uma carreira única e bem-sucedida. Hoje, Troy James continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Sua história mostra que aquilo que um dia fez alguém se sentir estranho pode se tornar justamente sua maior força. Ela também nos lembra que abraçar a própria singularidade pode abrir portas para oportunidades que antes pareciam impossíveis, e que nossas maiores diferenças, às vezes, podem se tornar nossos maiores presentes. Número 6. Nia Kim Gatwek. Nia Kim Gatwek é uma modelo sul-sudanesa americana, cuja beleza extraordinária inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Conhecida por seu tom de pele extremamente escuro, ela se tornou um símbolo poderoso de autoconfiança, diversidade e autoaceitação. Enquanto algumas pessoas já enxergaram sua aparência como algo incomum, Nia Kim escolheu abraçá-la e provar que a beleza existe em todos os tons. Nia Kim nasceu na Etiópia, filha de pais do Sudão do Sul que haviam fugido de conflitos em sua terra natal. Ainda criança, sua família acabou se mudando para os Estados Unidos, onde buscava construir um futuro melhor. Mas se adaptar a um novo país não aconteceu de forma fácil. Durante os anos escolares, ela enfrentou bullying por causa da cor de sua pele. Alguns colegas zombavam de sua aparência, fazendo com que ela questionasse sua confiança e seu sentimento de pertencimento. Apesar dessas experiências dolorosas, Nia Kim se recusou a deixar que a negatividade definisse sua vida. Em vez disso, passou a valorizar justamente a característica que outras pessoas criticavam. Incentivada por amigos e apoiadores, ela entrou no mundo da moda e rapidamente chamou a atenção por sua aparência marcante. Sua pele profundamente escura, combinada com sua postura elegante e sua confiança, fez com que ela se destacasse em uma indústria que aos poucos se tornava mais aberta à diversidade. Um dos momentos que ajudaram Nia Kim a ganhar fama aconteceu durante uma corrida de táxi. Segundo ela, o motorista perguntou, em tom de brincadeira, quanto dinheiro ela aceitaria para clarear a pele. Sem hesitar, Nia Kim respondeu que jamais mudaria a cor de sua pele, porque ela representava quem ela realmente era. Depois, ela compartilhou a experiência nas redes sociais, e sua mensagem rapidamente viralizou.
Milhões de pessoas elogiaram sua confiança e celebraram sua postura de amor próprio. Hoje, Nia Kim já trabalhou com grandes marcas de moda, fotógrafos e estilistas, usando sua plataforma para incentivar outras pessoas a abraçarem sua aparência natural. Ela fala frequentemente sobre autoconfiança, diversidade e a importância de rejeitar padrões de beleza irreais. Por meio de entrevistas e redes sociais, Nia Kim lembra ao público que a confiança começa quando uma pessoa aceita a si mesma exatamente como é. A jornada de Nia Kim Gatwet prova que a verdadeira beleza não é determinada pelas expectativas da sociedade, mas pela coragem de assumir a própria identidade. Aquilo que algumas pessoas um dia enxergaram como diferente, acabou se tornando a razão pela qual ela inspirou milhões ao redor do mundo. Sua história nos lembra que nossa maior força, muitas vezes, está em aceitar, com orgulho, aquilo que nos torna únicos. Número 7. Ben Underwood. Ben Underwood era um jovem extraordinário, cuja habilidade impressionante surpreendeu cientistas e milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. Embora fosse completamente cego, Ben desenvolveu uma capacidade incrível, conhecida como ecolocalização humana. Com ela, conseguia se orientar pelo ambiente, usando apenas sons. Sua história se tornou um dos exemplos mais inspiradores de determinação e da incrível capacidade de adaptação do cérebro humano. Ben nasceu na Califórnia, em 1992. Aos 2 anos de idade, os médicos o diagnosticaram com retinoblastoma, uma forma rara de câncer ocular que afeta principalmente crianças pequenas. Para salvar sua vida, os cirurgiões precisaram remover seus 2 olhos antes que ele completasse 3 anos. Para a maioria das pessoas, uma situação como essa mudaria completamente qualquer expectativa de futuro. Mas para Ben, aquilo acabou se tornando o início de uma jornada extraordinária. À medida que crescia, Ben se recusava a permitir que a cegueira o impedisse de viver uma vida ativa. Sem treinamento formal, ele começou a aprender sozinho a usar a ecolocalização. Fazia estalos rápidos com a língua e escutava atentamente os ecos que retornavam ao bater em objetos próximos. Com o tempo, seu cérebro aprendeu a interpretar esses sons, permitindo que ele identificasse paredes, árvores, carros, portas e até obstáculos em movimento com uma precisão impressionante. O que mais surpreendia as pessoas era a confiança com que Ben usava essa habilidade no dia a dia. Ele conseguia andar de bicicleta pelo bairro, correr sem ajuda, jogar basquete, andar de skate, usar patins e até se divertir com videogames ao lado dos amigos. Muitas pessoas que o viam em ação tinham dificuldade para acreditar que ele não enxergava absolutamente nada. As habilidades de Ben desafiaram a forma como o mundo entendia o que pessoas cegas poderiam realizar. Sua história apareceu em programas de televisão e documentários, inspirando incontáveis pessoas com deficiência a acreditar que suas limitações não precisavam definir seu futuro. Ele mostrou que, com determinação, prática e confiança, seres humanos podem se adaptar de maneiras realmente extraordinárias. Infelizmente, em 2009, o câncer de Ben voltou em outra parte do corpo. Depois de uma batalha corajosa, ele faleceu com apenas 16 anos de idade. Embora sua vida tenha sido curta, seu impacto continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Sua história nos lembra que a verdadeira visão nem sempre depende dos olhos. Às vezes, ela nasce da coragem, da perseverança e da determinação de superar os maiores desafios da vida. Número 8. Koudia Diop. Koudia Diop é uma modelo senegalesa que se tornou um símbolo internacional de confiança, diversidade e amor próprio. Conhecida mundialmente como a deusa da melanina, ela ganhou reconhecimento global por seu tom de pele extraordinariamente escuro. Enquanto muitas pessoas já criticaram sua aparência, Koudia transformou aquilo que outros viam como defeito no principal motivo pelo qual milhões a admiram hoje. Nascida e criada no Senegal, Koudia cresceu em um país onde a pele escura é comum. Mesmo assim, desde criança, ela era provocada porque sua pele era mais escura do que a de muitas pessoas ao seu redor. Ela recebeu apelidos ofensivos e chegou a sofrer pressão de parentes e colegas para clarear a pele usando produtos de branqueamento. Como acontece com muitos jovens, essas experiências afetaram sua confiança e fizeram com que ela questionasse sua própria beleza. Tudo começou a mudar quando Koudia se mudou para Paris ainda adolescente. As pessoas passaram a notar sua aparência única e fotógrafos frequentemente a incentivavam a seguir carreira como modelo. No começo, ela ficou hesitante, porque queria se concentrar nos estudos.
Mas com o tempo, percebeu que sua aparência poderia inspirar outras pessoas, em vez de ser algo que aprendesse. Ela começou oficialmente a modelar aos 17 anos, e mais tarde, mudou-se para Nova York, onde sua carreira ganhou força rapidamente. O grande avanço de Kudja veio depois de sua participação no Colored Girl Project, uma campanha criada para celebrar mulheres de todos os tons de pele. As fotos dela se espalharam rapidamente pelas redes sociais, fazendo com que ganhasse centenas de milhares de seguidores quase da noite para o dia. Ela adotou com orgulho o apelido Deusa da Melanina, como uma forma de celebrar a pele escura e incentivar outras pessoas a valorizarem sua beleza natural. Sua crescente popularidade levou a campanhas com grandes marcas de beleza, aparições em revistas e entrevistas em veículos internacionais. Hoje, Kudja continua usando sua plataforma para falar contra o colorismo, o bullying e os padrões de beleza irreais. Ela incentiva jovens a pararem de se comparar com os outros e a sentirem orgulho daquilo que os torna diferentes. A jornada de Kudja Diop nos lembra que a verdadeira beleza nunca deveria ser definida pelas expectativas da sociedade. Ela nasce da aceitação de si mesmo, da confiança e da recusa em deixar que a opinião dos outros determine o próprio valor. Aquilo que um dia representou motivo de bullying tornou-se exatamente a razão pela qual Kudja inspira milhões, provando que nossas maiores diferenças podem se transformar em nossas maiores forças. Número 9. Trinity Amahuai. Trinity Amahuai, às vezes escrita de formas diferentes em algumas reportagens, é uma daquelas meninas cuja história tocou pessoas no mundo inteiro. Ela nasceu em Kampala, Uganda, e, segundo relatos, desenvolveu uma condição rara chamada displasia fibrosa. Nessa doença, um tecido anormal passa a substituir lentamente o osso saudável. Com o tempo, isso causou um grande crescimento no lado esquerdo de seu rosto, e a massa continuou aumentando conforme ela ficava mais velha. O que torna o caso de Trinity tão comovente é o quanto esse crescimento afetou sua vida cotidiana. Relatos dizem que tudo começou quando ela tinha cerca de 1 ano de idade. Com o passar dos anos, a massa se tornou tão grave que deformou sua bochecha, mandíbula e região dos olhos. Também fez com que comer se tornasse muito difícil, e os médicos temiam que o crescimento pudesse causar complicações ainda mais sérias no futuro. Trinity já havia passado por 2 cirurgias em Uganda, mas o problema continuava voltando. Então, seu caso chegou ao conhecimento de pessoas dispostas a ajudar. Uma instituição chamada Facing the World entrou em ação, e Trinity viajou com sua mãe para Londres em busca de tratamento. De acordo com reportagens, a cirurgia durou cerca de 15 horas e ocorreu por meio de uma equipe de especialistas no Cromwell Hospital. O objetivo da operação não era apenas remover o crescimento. A intenção era dar a Trinity uma chance melhor de viver uma infância mais próxima do normal. Para uma criança, poder comer com menos dificuldade, respirar melhor, enxergar melhor e conviver com outras pessoas sem tanto sofrimento pode representar uma mudança gigantesca. Para sua mãe, aquela cirurgia também simbolizava esperança, depois de anos de medo, dor e incerteza. A história de Trinity se tornou um exemplo poderoso de como condições médicas raras podem transformar completamente a vida de uma criança. Mas também mostrou como habilidade médica, compaixão e apoio podem criar esperança em uma situação extremamente difícil. Sua jornada é mais do que um caso médico raro. É um lembrete de que, por trás de toda a aparência incomum, existe uma pessoa real, uma família real e uma luta real. Às vezes, as histórias mais inspiradoras são aquelas que começam com dor, medo e rejeição, mas encontram um caminho de esperança. A trajetória de Trinity Amahuai mostra que, mesmo diante de um problema que parece impossível, a solidariedade de outras pessoas pode abrir portas para uma nova chance de vida. Número 10. Hussein Bizad. Quando as pessoas falam sobre histórias humanas extraordinárias, Hussein Bizad é um nome que rapidamente se destaca. Nascido na Somália, ele mais tarde se mudou para o Reino Unido, depois de fugir de conflitos. No início da década de 2000, Hussein chamou a atenção do mundo por causa de sua altura impressionante. Na época, o Guinness World Records mediu sua altura em cerca de 2 metros e 30 centímetros, tornando-o um dos homens mais altos do mundo. Reportagens também apontaram que ele tinha as maiores mãos de uma pessoa viva naquele período. Mas a história de Hussein nunca esteve apenas sobre a altura. Segundo relatos,
Médicos acreditavam que ele tinha acromegalia, uma condição ligada ao excesso de hormônio do crescimento, que pode causar crescimento anormal em partes do corpo. Isso ajudava a explicar não apenas sua estatura, mas também o tamanho incomum de suas mãos e os muitos problemas de saúde que acompanhavam seu corpo tão grande. A vida não aconteceu de forma fácil para ele. Ao longo dos anos, Hussein enfrentou sérios problemas de saúde e, em determinado momento, viveu em uma casa de cuidados em Wembley. Ele falou sobre as dificuldades da rotina, incluindo a necessidade de roupas e sapatos feitos especialmente para seu tamanho, além do peso emocional de viver com uma condição rara em um mundo construído para pessoas de tamanho médio. Durante a pandemia, Hussein também enfrentou a solidão e as perdas que muitas pessoas vulneráveis viveram em instituições de cuidado. Para alguém que já carregava tantos desafios físicos e emocionais, esse período tornou tudo ainda mais difícil. Ainda assim, sua voz continuou importante. Em reportagens mais recentes, Hussein falou sobre compaixão, dignidade e a necessidade de oferecer melhor apoio a pessoas vulneráveis. Sua história é poderosa porque mostra que, por trás da altura extrema e da atenção gerada por recordes mundiais, existe um ser humano real, um homem com dificuldades, sentimentos, resiliência e uma voz que merece ser ouvida. A trajetória de Hussein Bizad nos lembra que condições raras podem mudar completamente uma vida, mas nunca apagam a força, a dignidade e a humanidade de uma pessoa. Número 11. Manute Bol. Manute Bol era uma das figuras mais inesquecíveis já reveladas pelo continente africano. Nascido no território que hoje pertence ao Sudão do Sul, ele cresceu até atingir cerca de 2 metros e 31 centímetros de altura, tornando-se um dos jogadores mais altos da história da Associação Nacional de Basquete, empatado com Gheorghe Muresan. Quando entrou na liga pelo Washington Bullets em 1985, todos perceberam imediatamente que ele não era apenas alto. Ele parecia ter nascido para mudar o jogo na defesa. Em sua temporada de estreia, Bol liderou a Associação Nacional de Basquete em tocos, com uma média de 5 bloqueios por partida, e estabeleceu o recorde de novato da liga com 397 arremessos bloqueados. Naquele mesmo período, ficou conhecido como uma das presenças defensivas mais intimidadoras da Associação Nacional de Basquete, mesmo sendo um jogador cujo impacto vinha muito mais da defesa do que da pontuação. Ao longo de sua carreira na liga, Manute Bol se tornou famoso pela habilidade de bloquear arremessos, pelo senso de tempo e pela forma como conseguia alterar completamente o ritmo de uma partida apenas por estar perto do aro. Os adversários precisavam pensar 2 vezes antes de atacar a cesta, quando ele estava posicionado na defesa. Sua envergadura, sua altura e sua leitura de jogo transformavam cada tentativa de arremesso em um risco. Mas a história de Manute Bol nunca esteve apenas sobre basquete. Depois de chegar à Associação Nacional de Basquete, ele usou sua visibilidade para falar sobre direitos humanos e para apoiar pessoas afetadas por conflitos no Sudão. Diversos relatos destacam que ele ficou conhecido não somente como atleta, mas também como humanitário. Ele ajudou a inspirar a geração seguinte de jogadores do Sudão do Sul e teve uma influência que ultrapassou muito os limites das quadras. Na verdade, sua importância se tornou parte da própria identidade do basquete sul-sudanês. Manute Bol mostrou que um atleta pode usar sua fama para algo maior do que vitórias, estatísticas e contratos. Ele carregava a dor de seu povo e tentava transformar sua posição em ajuda concreta. Manute Bol morreu em 2010, aos 47 anos de idade, mas seu legado continua enorme. Ele sempre será lembrado não apenas como um dos homens mais altos a jogar na Associação Nacional de Basquete, mas também como símbolo de resiliência, generosidade e grandeza incomum. Sua vida mostra que a verdadeira altura de uma pessoa não está apenas no corpo, mas também naquilo que ela faz pelos outros. Número 12. Francisco Domingo Joaquim. Francisco Domingo Joaquim, de Angola, ficou famoso no mundo inteiro por causa de um dos recordes mais incomuns já medidos. Segundo o Guinness World Records, sua boca media 17 centímetros sem estar esticada, o que lhe rendeu o título de pessoa com a boca mais larga do mundo. O recorde recebeu uma edição oficial em Roma, na Itália, no dia 18 de março de 2010, durante o programa de televisão italiano Lo Show dei Record. O que fazia as pessoas pararem e olharem não era apenas o número em si, mas aquilo que Francisco conseguia fazer com essa característica.
O Guinness World Records e várias reportagens destacaram que ele conseguia colocar uma lata de bebida de 330 ml inteira dentro da boca. Além disso, ele também estabeleceu outro recorde ao colocar uma lata de bebida na boca 14 vezes em apenas 1 minuto. Esse talento bizarro, curioso e quase inacreditável fez dele uma sensação viral e um dos recordistas mais comentados de sua época. Antes da fama internacional, Francisco chamou atenção primeiro na internet. Depois disso, o Guinness World Records o encontrou para verificar sua medida corretamente e oficializar o recorde. A partir daí, seu nome começou a aparecer em programas especiais, matérias e listas de recordes humanos. Ele era apresentado como o homem com a boca mais larga do mundo, e sua imagem causava surpresa imediata em quase qualquer pessoa que o visse pela primeira vez. Sua história se tornou um daqueles recordes humanos raros que as pessoas dificilmente esquecem, porque parece quase impossível à primeira vista. Francisco Domingo Joaquim é um exemplo perfeito de como uma característica física extraordinária pode transformar uma pessoa comum em um recordista mundial. Em uma lista cheia de corpos raros, talentos incomuns e traços inacreditáveis, seu nome certamente merece estar presente, porque seu recorde continua sendo um dos mais surpreendentes já vistos. Obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo vídeo.